lá na primeira aula, na semipresencial, o que eu fiz? Vocês têm que escolher um dos filmes dos colegas, só não pode ser o de vocês. Não precisa assistir, mas também se quiser assistir é uma dica, às vezes até para sair um pouquinho da frente do computador e do celular e conectar num filme. Se também já assistiu um filme que o colega citou, pode usar, que vocês, na verdade, só peguem outro filme ali e digam quais os potenciais que ele tem, quais os assuntos que eu posso abordar, tá? Coloquei também como desafio, se quiser planejar alguma atividade, né? Olha só, tu viu, ó, dica da Virgínia, amanhã à tarde vai passar Intocáveis. Intocáveis foi uma dica dos colegas, né? Então, é bacana, assim, porque eu quero, na verdade, que vocês peguem um outro filme e coloquem o máximo de assuntos que podem ser abordados ali para você sair dessa... A gente tem, na verdade, enquanto ser humano, a gente tem uma bolha, né? A gente fecha muito no conceito do que os outros falam, mas eu olhando, assim, o que vocês estão produzindo ali, é uma turminha bem bacana para a gente ver os potenciais, tá? E aí eu pedi como semipresencial, até para ficar uma semipresencial mais contextualizada, mais aplicada, para não ficar desconectado, como eu disse para vocês. Eu sempre vou tentar amarrar as atividades com o que vocês já fizeram para a gente ter uma rede de significados, né? E hoje, no TDE, eu coloquei para vocês, na verdade, é só uma página só que vocês têm que ler daquele mesmo artigo da semana passada, eu não mudei o artigo, tá? Que vocês têm que ir no subtítulo, que é na página 34 do artigo, né? Temos alguns casos de excelência para serem copiados. Esse é o nome do subtítulo. E aí vocês vão construir um cardzinho sobre educação, tá? Então, um card ali pode ser no PowerPoint, pode ser no Canva. Então, usando... E ali citam 2 municípios, né, gente? Que é Brejo Novo e Sobral, acho, né, Andréa? São os 2 Isso. municípios que aparecem, né? Uhum. E cita, e André, hoje eu vi que já fez uma busca lá na internet sobre os municípios, para vocês terem uma ideia, porque o que é CARD? Olha só, CARD, por exemplo, se tu pegar um PowerPoint, só uma lâmina de PowerPoint e construir ali como se fosse um folder, vamos chamar o CARD como se fosse um folder, tá, Rosângela? Então, na verdade, pode ser um infográfico, pode pegar só uma lâmina do PowerPoint ali e colocar o que achou de mais importante ali daquela página, é só uma página de texto que dá. Podem colocar figuras, podem colocar imagens. O card seria tipo cartão resumido, exatamente, André. O card, na verdade, ele é uma forma mais dinâmica de chamar a atenção das pessoas para olhar a informação, tá? Porque na maioria das vezes, né, a gente escreve texto, tópicos, mas ele não chama atenção assim como deveria chamar, né? Então, eu acho que para dar uma explorada, né, e trabalhar, né, que a ideia hoje é a gente, né, trabalhar nessa linha, tá, de trazer realmente o significado da pesquisa para dentro da escola, né? E uma coisa que eu vi que deu muito certo já na disciplina de vocês, né, é trabalhar de uma forma compartilhada. Quem quiser seguindo com a sua dupla, com o seu trio para ir trabalhando, tá? Pode ir seguindo, tá? Eu acho que é uma ideia e vocês têm maturidade para isso. Antes, porque a gente não trabalha às vezes tanto lá no médio, tudo no fundamental, nos anos iniciais, porque às vezes é só o copia, né? Mas vocês já são adultos, têm maturidade, são acadêmicas, e eu acho que o trabalho colaborativo, né, ele proporciona, né, discussões, né? Então eu acho que até desafio a Maiara e a André daqui a um pouco a colocar no grupo lá de vocês o podcast que vocês fizeram lá para o pessoal ver um outro formato, né, de discussão. Eu não sei se vocês usaram algum aplicativo ou gravaram a ligação, como é que vocês fizeram? Nós conversamos pelo WhatsApp, fomos trocando ideias pelo WhatsApp, por mensagem, por áudios, e aí a Maiara usou um aplicativo. Muito bom, muito bom. Eu
usei vários aplicativos, prof, porque com essa função de aula, muita coisa, né? E aí eu fui montando do jeito que eu consegui montar a liga e gravei os nossos áudios, botei as imagens. Bem isso. Não, mas muito, muito bom. Muito bom. E se tu já trabalha com algum aplicativo que tu vê que é mais simples, coloca lá no grupo da turma, tá? Porque é bacana, assim, essas ferramentas, né? Para a gente... E, por exemplo, assim, eu escutei o trabalho de vocês indo ali para a escola, que eu tinha plantão, coloquei o fonezinho de ouvido, bicicletinha e fui escutando. Escutei umas 2, 3 vezes para ver bem a discussão de vocês. E é uma coisa que facilita, né? Eu acho que a gente tem que pensar nessa questão do facilitar, né? Por exemplo, o card que eu pedi ali na aula de hoje é nessa questão, porque eu sei que a maioria de vocês fazem esquemas, fazem anotações e tudo mais, e eu acho que isso fica de uma forma bem, bem dinâmica. Eu vi que eu acho que o da Duda, da Eduarda ali, não sei se ela tá aí, porque eu não consigo ver todos. Eu tô aqui. Tá aí, a Kelly, né? A Kelly tava com a Duda, eu vi que elas fizeram também bem, bem colorido, bem, chamaram bastante nas cores, porque realmente ele te chama, né? Chama a atenção. Então ficou bem, bem bacana mesmo, né? Boa noite, Vitor. É que no. Como é que é o nome? Foi isso que eu achei, né? Ah, esqueci o nome do Pode coisa, falar. eu anotei. Esse explosão mental ali, como é que é o nome daquilo? A tempestade Ai, cerebral, Jesus. É mas brainstorming. brainstorm, isso aí, isso É, aí. eu anotei isso e disse que tinha que organizar, tu tinha que fazer tipo um resumo daqui do assunto e aí depois tu unia umas frasezinhas, tipo uns tópicos, como eu sempre anoto em tópicos as coisas. E depois tu unia por assunto, por temáticas. E aí as temáticas eu fiz daquele jeitinho ali que era coloridinho, aí cada assuntinho era uma coisinha, uma corzinha diferente. E tu pegou bem a linha do brainstorm mesmo, porque ele até faz essa divisão, uma hierarquia, né, por cores. Eu vi que vocês fizeram, cada assunto foi uma cor, né? Isso. Então ficou bem, bem bacana também a proposta de vocês, feita em trios ali, né? Então ficou bem bacana. A Rosângela também, eu acho que ela fez com a Silvia, se não me engano. Deixa eu ver aqui, porque eu salvei todos. Então, assim, eu achei bem, bem interessante. Com a Cris? Não, Com a fiz com Cris, a tá. Cris. Então eu. Foi com a Cris que eu Tá, fiz. isso mesmo, com a Cristiane, né? Então ficou bem, bem bacana, né? E eu apontei, né? O que eu achei de mais interessante em cada trabalho de vocês, mas o que eu vi que a questão da dupla e tudo mais dá bem certinho. A gente vê onde é que tem o confronto de ideias e a gente vê também onde tem a concordância, né? Então ficou bem, que eu já conheço a escrita de vocês, né? Então a gente identifica, mas muito bacana, ficou. Todos os arranjos foram bem, bem colocados, bem significativos, tá? E na aula de hoje, na verdade, que eu gravei, que eu coloquei para vocês, eu estou fazendo algumas provocações, né? Para ver quais são os problemas na educação, né? Dentro do Brasil, né? Eu trouxe o primeiro, não trouxe a questão da remuneração, mesmo a gente sabendo que é um problema, eu trouxe a questão da qualificação, né? E uma coisa até que chama a atenção de vocês, assim, quem está cursando, é cuidar muito a questão das horas complementares de vocês, né? Eu agora estou com os formandos, eu peguei as horas complementares para dar um suporte, e eu olhando, né? Muita gente não participa, por exemplo, assim, de um curso de formação, busca alguns cursos que tem na volta, nas escolas, cursos na internet, fica somente, né, naquela linha e eu vendo o quanto faz falta, não só para a questão das horas complementares, né? Mas a questão até de tu conseguir discutir algumas coisas, né? De buscar. Por exemplo, agora, que nem vamos pegar um gancho do que a Mayara falou, né? Eu estou arrumando vários aplicativos e tudo para trabalhar com a questão dessas aulas remotas, né? Na verdade é isso, né, gente? É bem isso. Mas se tu ficar só no negacionismo, né? Não, eu não vou fazer, eu não nasci para isso. Tu não busca e quem sai perdendo é o aluno, né? Que está lá do outro lado esperando a aula. E na verdade mas eu tô com mínimo, eu tô com poucos alunos participando, mas os poucos são alunos, né? A gente tem que pensar nesse processo. Então, bem, bem bacana. Eu vou apresentar minha tela com vocês, só para mim
buscar algumas situações que eu quero trabalhar com vocês, mas igual tá gravado lá, vai ficar gravado essa aqui também, tá? E aí a gente vai discutir. E aí, assim, eu não sei se só a Andrea deu uma olhada nos municípios, mas eu vou começar com ela. O que te chamou mais a atenção, Andrea, na questão, por exemplo, dos municípios que tu viu, que eu vi que tu deu uma pesquisada por cima já? Eu gostei daquele link que eu postei para vocês ali, porque ele tem um vídeo do YouTube que facilita bastante para os colegas que estão cansados, não precisam ler, né? Uhum. Aí tem o vídeo, tem 2 vídeos que falam bastante ali. Eu peguei, sabe, às vezes trabalho o dia inteiro, né? Chego em casa cansado, ali fica mais fácil tu ver o YouTube, que tem os 2 vídeos ali do que tu tá lendo. Tá, é uma coisa mais rápida para quem puder, pode ver ali que tem bastante coisas bem legais. Com certeza. Eu vi ali que eles falaram bastante sobre que desde 2009, né, eles tiveram essa reestruturação do ensino deles lá, né, começaram tendo essa reestruturação, que foi inicialmente que eles ainda tinham lá as aulas multisseriadas, que eram várias séries juntos, que era o que era o mais segurava e mais dificultava para os professores, porque imagina 3, 4, 5 séries juntas na mesma sala. Eu fiquei apavorada de saber que ainda existia em 2009 multisséries, né? Porque eu sabia que tinha no tempo da minha mãe no interior, mas não tão recente assim, multisséries, mesmo sendo no interior. Não sabia. Ai, meu marido levantou o dedo aqui. Eu mandei tu levantar, que na série dele também era multissérie. Não assim, né, amor, entregando a idade, mas tudo bem, não vem ao caso. Com os 41 dele agora. Aí, no tempo dele também era multisséries, que era a primeira, segunda, terceira série, tudo junto, né? No interior de Dom Feliciano, aqui próximo, né? Então, eram multisséries. O que tu fez? 3 dedos. Fala, homem! Aí, segundo, terceiro e quarto. Primeiro ano é separado, tá? Que seja. Mas eram 3 séries juntos, né? Então, aquilo ali chamou bastante atenção, que eles evoluíram bastante, diz que a partir dessa reestruturação das aulas, isso foi um progresso muito grande para eles, né? Ter isso daí, porque imagina, para os professores era algo que, né, não tinha como. E a partir daquilo dali, os professores começaram a focar mais nos estímulos com os pais e motivar mais os alunos também, porque aí eles acabam se sentindo mais valorizados, né? Que aí começou, que nem eles estavam dizendo de piso salarial lá, eles têm um piso salarial bom também, é em torno de 4 mil, né? Que é uma coisa, e eles têm mais um 14º, se pegar e atingir as metas, então, que nem eles disseram assim, tem tudo coisas que tem motivação, que as conquistas deles geram benefícios, e não só por isso, que a gente precisa trabalhar também com orgulho daquilo que a gente faz, né, para obter o nosso sucesso. Mas eles, assim, dá para ver eles fazendo os relatos ali, o jeito deles falar, os professores dizendo da formação que eles estão tendo, que eles tiveram que se desconstruir daquilo que tudo que eles aprenderam para ver. Agora, ali tem a roda dos professores fazendo as atividades lúdicas que eles nunca tinham feito antes, que eram os professores que tinham feito apenas magistério, muitas vezes, né? Eles contando. Então, foi tudo, bem, bem interessante, eu achei bem interessante, assim, sabe? É uma coisa que a gente vê, assim, que a gente não acredita que realmente tem ainda, né? Sim, e na verdade, tu viu que a Virgínia colocou, que ela também acompanhou ali turmas que tem, né? Ainda, e pior, né, gente, era ainda essa questão da multissérie que tu trouxe, de ser multisseriado, é permitido por lei, né? Porque se tu pega um mínimo de alunos, eles mandam multisseriado, né? Mas isso que eu ia falar agora, em 2017, se eu não me engane, eu aqui uma escola de Guaíba tinha poucos alunos no primeiro ano e poucos alunos no segundo ano ou na educação infantil, não me lembro. Aí eles juntaram a turma, daí a professora tinha que dar aula, tipo, e eu ia até perguntar se era permitido por lei isso, então é permitido. Pior é que é permitido por lei, né? Eles se amparam na questão do mínimo de alunos, né? Então é permitido por lei.
E o que mais me preocupa, né, é que não é a questão do multisseriar, até se tu vê outros tipos de pedagogia, por exemplo, né, a própria Waldorf, a própria Montessori, né, a linha montessoriana, ela trabalha com as agrupadas, mas o que acontece, né, mas aí tu tá com uma metodologia diferente, tem um professor preparado para isso. No nosso caso, né, no caso lá do esposo da Andrea, no caso que a Virginia citou, que tu citou também, nós não temos essa questão, nós não temos essa preparação para trabalhar um multisseriado, né? Eu não vejo nenhum problema em ser multisseriado, tá? O problema é a questão como fazer isso, né? Porque eu que acredito em outras pedagogias, né? Eu não teria problema, mas o problema é o método e nós não temos este preparo, né, para trabalhar de uma forma polivalente, né? E aí a Andrea falou a questão do salário, né? Mas aí o que acontece, né? Tem um salário bom, mas tu tem uma classe de professores que é mais combativa, que é mais organizada, e o que acontece? Quando tu demonstra uma classe mais eficiente, o governo automaticamente ele vai ter que te remunerar mais porque tu tem mais consciência de classe, tu é mais crítico, tu prepara mais os seus alunos, né? Então é uma das primeiras coisas assim que eu quero conversar com vocês hoje, né? Que até vou apresentar agora para a gente ir trocando uma ideia, né? Nessa questão bem, né, bem específica né? Na verdade, de buscar mais assim informações, porque eu me preocupo muito com a questão de vocês, né? Então, Eu cheguei a assistir o teu vídeo que tem a participação ali no caso do Cortella. E uma coisa que a diretora da escola falou lá, que complementa, é que a lei, eu até botei aqui, a lei dá caminhos para a gente fazer as coisas, basta pôr em prática e assegurar e ir em busca daquilo que realmente queremos. A diretora colocou que a gente tem como fazer, tem tudo no papel, tem tudo ali, só que a maioria das escolas não fazem, os gestores não têm. Então, ela disse assim que eles não foi um ponto de mágica que aconteceu lá. Eles apenas estão colocando em prática tudo aquilo que tem na LBV. Tudo ali. Tudo tá ali. Tudo. Na verdade, é bem essa questão da LDB. Tá aparecendo para mim, para vocês a apresentação? Sim. Tá, só tá pequena, não tá em modo apresentação, né? Tá normal. Tá normal agora? Uhum. Você tá usando cantinho coisa, agora tá melhor. Tá. Na verdade, isso aqui vocês têm na aula gravada, mas aqui nada como a gente fazer uma discussão. E como eu estou apresentando, eu não vejo vocês, qualquer coisa vocês vão me chamando aí, tá? Olha só, a primeira coisa que eu bato com vocês é a questão da qualificação docente. E na aula passada, nós já estávamos conversando com a questão, né, com o Vitor, né, sobre a questão da licenciatura, do bacharel e tudo mais. E a preocupação que ele já demonstrou com a questão dessa formação. Gente, isso, na verdade, está bem dentro da questão da qualificação docente, né? Tu estar, por exemplo, dentro de um curso, de uma licenciatura, que não vocês estão, né? Mas já pensando o que eu vou fazer depois, né? Já ir montando de uma forma bem significativa. Porque tem uma coisa, gente, o professor que ele é bem formado, né? E não é só ter o certificado, mas o professor que ele é bem formado, que tem uma metodologia bem definida, ele consegue melhores colocações, né, dentro da fala, dentro do falar educação. Tu é mais ouvido, né? Então, na verdade, tu tem que te tornar referência para ti primeiro, né? Que nada mais gostoso que tu ir para uma aula sabendo aquilo que tu vai trabalhar com seus alunos. A mesma coisa é tu ir para a escola ou ir para um outro lugar sabendo aquilo que tu vai fazer, né? Então, é uma das coisas que eu trago bem forte para vocês, de realmente ter uma formação bem sólida, né? Bem qualificada, né? O ler bastante, o buscar bastante, o aumentar o repertório de livros que vocês leem, de artigos, né? Eu acho que principalmente este ano, esse momento de pandemia, ele serviu para isso, para a gente aumentar esse leque e ver as possibilidades que a gente tem de buscar formação em casa, né? Então, na verdade, eu acho que é uma das situações que eu trago para vocês em primeiro ponto. Eu acho que um dos grandes problemas da educação é a qualificação docente.
né? Então, eu digo para vocês assim, ó, façam o que tiver que fazer para vocês terem uma boa formação. E sempre lembrando, né, a formação ela não é só a questão da certificação, do certificado, mas é o caminho, né? Tu apreciar o caminho da tua formação. Então, batam forte nessa tecla. Um professor bem embasado, bem organizado, ele é respeitado, tá? Tanto pela comunidade escolar, né, quanto pelas esferas ou pública, que seja estadual, municipal, particular, né? Então, vamos, né, bater forte nessa tecla muito na questão da pesquisa e ação educativa, né? A gente olhando os salários, por exemplo, se vocês olharem e investigar mais como o André investigou, não é um salário alto para professor, mas dentro de um mercado que nós temos hoje, né, gente, é um salário muito bom para te poder realmente planejar a tua aula, para te não ter aquele excesso de horas de aula que nós temos que ter com professores, tem 60, 70 horas. Então, uma formação bem sólida é um caminho para vocês, né? E aí a gente chega na questão da remuneração, né? A gente tem um problema conceitual, cultural, no Brasil, que é essa questão. Por exemplo, assim, nada contra, né, a questão política, né, mas o porquê que para um político não é exercido o direito de, na verdade, o dever, né, não o direito, perdão, o dever de ter uma qualificação assim como nós temos que ter. E o salário que hoje se oferece dentro da política, né, as pessoas falam muito, às vezes comparam, né, o professor com o jogador de futebol. Gente, o jogador de futebol é um outro patamar. Ele tem aquela habilidade, o mercado paga aquilo, mas o cara sabe jogar bola. Mas a questão da política é o que mais me irrita dentro do contexto nacional, né? Então isso me irrita profundamente, essa questão do político não ter que ter a qualificação, e nós somos exigidos cada vez mais. Então, isso é uma coisa dentro do Brasil que, enquanto não tiver essa inversão, a gente vai amargar, né? Porque quem vota as leis para a educação, quem faz as leis para a educação, não é formado em educação. E isso nos prejudica, porque nós que estamos no meio da educação, nós sabemos o que devemos ter, né? Então, o que mais me irrita, a comparação com o jogador de futebol não me irrita, porque o mercado paga isso para ele, ele joga a bola, ele tem aquela habilidade. Já a política, eu contesto as habilidades que eles demonstram, né? Uma outra coisa que vocês não veem tanto na escola, mas eu já vi que vocês já estão fazendo esse exercício, que é a forma de trabalhar com o colega, de trabalhar com o outro, né? Na verdade, o planejar juntos, o buscar estratégias. Então, a gente tem uma ruptura, uma evasão muito grande, né? Apareceu em alguns trabalhos de vocês a questão da evasão escolar. A gente tem uma evasão escolar muito grande. Ela começa nos anos finais e se potencializa no médio e no superior mais ainda. Por quê? Porque até o quinto ano ele tem a professora, tem o professor, no caso agora 3 professores, que seria o professor de educação física, a professora titular e mais a professora de situações interativas e tudo mais, só que depois se perde, mas ninguém planeja junto, né? O problema é esse, o aluno é um só, mas em cada aula é exigido uma coisa, então é muito complicado essa questão dessa distorção, né, de anos, né? E aí eu trouxe só os 3 desenhos ali com vocês, mas é para a gente ter uma elucidação, né, nessa questão mesmo de trabalhar realmente, né, com essas habilidades. E também, deixa eu ver se tem alguma coisa no chat, né? O que me incomoda é essa questão, André, de que quem não estuda cobra estudo, e aí eu queria ouvir um pouquinho mais de vocês nessa questão, assim, né, de vocês entrando no mercado, entrando na educação, e sabendo que as perspectivas não são tão boas, mas o que motiva vocês também a continuar num curso de educação? Eu acho que esse é o momento também da gente discutir, pontuar algumas coisas importantes, né? Pode ser pelo chat ali, pode ser falando, só para a gente montar uma discussão. O que motiva hoje vocês a continuarem? E depois, por último, eu falo para vocês o que me motiva. Bom, eu vou começar de novo. Vamos lá, então. Já que ninguém falou, lá vai eu.
Eu estava vendo ali, eu vi o trabalho do professor ali, eu já consegui entrar hoje no aula e eu olhei até o final, né? Então, eu assisti o vídeo do Cortella também ali, e uma das coisas que ele disse, e que é verdade, que me incomoda muito, é dos professores mais velhos, o comodismo. Isso me incomoda bastante. E eu vejo que a gente, como começando agora, a gente tem tudo para fazer toda essa diferença e a gente consegue mudar muita coisa que não foi mudado com a gente, que era diferente na nossa época, que não foi feito, aquele conhecimento que não foi nos transferido, que a gente não conseguiu ter essas trocas, era tudo desmotivado, até mesmo quando a gente entra numa escola nova, como foi o caso quando eu estava fazendo estágio em Eldorado. Ali eu via que muitas vezes ali eu era estagiária, mas a gente assumia a turma com 32 alunos de primeira série como professora ali, não ficava ninguém junto, né? Então, acaba que o que acontecia? A gente levava algo diferente e os professores, não, mas isso não precisa tu fazer porque não faz diferença. Tu via que tinha aquela coisa que eles acabavam se acomodando e queriam que tu fosse acomodado para não fazer a diferença. E cada coisa diferente que a gente fazia acabava incomodando muito. E eu vejo isso também hoje com o meu aluno, com coisas. Eu tenho com ele, foi bem pouco tempo que eu fiquei com ele lá na escola, mas eu vejo que as coisas diferentes que eu faço com ele acaba provocando coisas, situações que incomodam muito. Só que isso a gente não pode perder. Essas coisas que a gente acredita que vai dar certo, a gente não pode deixar ser contaminado pelos outros e se desmotivar com isso. Porque se a gente confiar que a gente consegue mudar as coisas, eu acho que a gente consegue. E se a gente não fizer a diferença e se acomodar como eles, as coisas vão continuar sempre igual. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Eu estou nessa área porque eu, sinceramente, penso em fazer a diferença, em estar lá, fazer a diferença para o meu aluno que estiver comigo ali. Por isso eu acho que eu, na área especial, eu me achei melhor, porque eu consigo, com um apenas ali, dar mais suporte para ele do que com todos. Mas é bem complicado a gente ver os colegas, poucos vão te ajudar e te incentivar quando tu tá chegando ali, porque a primeira coisa que eles dizem é assim, ai, tu é nova, por isso que tu tá com essa motivação, deixa passar uns anos, isso me irrita tanto, sabe? Porque assim, deixa passar alguns anos, tu é nova, pra que isso, sabe? Não existe isso. A gente pode aumentar as coisas, não diminuir. E assim eu vou puxar o gancho agora, já com o que a Virginia comentou ali, né? Como eu até coloquei André, coloquei comodismo ali, que tu colocou no começo, e na verdade a gente tem isso. Hoje a gente está com uma classe valorizada, a gente está colhendo frutos que não são nossos, né? Foi de uma classe lá que deixou o respeito ao professor cair. E a Virginia colocou, né? Ela resume muito bem quando fala que é tentar mudar, nem que seja o cenário mais próximo de mim. Gente, vocês vão ficar 20, 30, 40 anos, se vocês forem professores significativos, eles vão estar marmanjos já, adultos com filhos, dizendo, ó minha professora, ó meu professor, né? É gritante essa questão. E quando acontece isso é porque a gente transformou, né, realidades. Então, é o atrativo da profissão, né? Eu acho que se a gente pensar que na verdade, quando a gente pensa que a gente contagia um, a gente não contagia só um, né? Porque esse um tem família, esse um tem amigos. Uma pessoa motivada, ela atinge até, segundo um estudo, tá? Da Universidade de Michigan, uma pessoa, quando ela é contagiada, até o final da sua vida, ela contagia mais de 100 pessoas. Então, a gente não muda só um, né? Por exemplo, né? Vamos pegar um exemplo clássico, né? Quando tu vai, por exemplo, na academia, né? Sozinho é uma coisa, né? Mas se tu ir com parceria ou ir com alguém, ou alguém te motivando, alguém ali perto, tu potencializa, tu aumenta, né? Tu aumenta a tua capacidade, a motivação é interessante, né? Que na verdade, assim,
o outro, né, nos motiva. Então a gente tem que cuidar, porque vocês são influenciadores, né? O professor, ele é influenciador. Ele tanto influencia para o bem quanto para a questão do mal, né? E vou ver o que a Rosângela colocou ali. Eu acho que a Silvia quer falar depois também, né? Eu ouvi semana passada que eu penso que os poucos anos de vida que eu tenho, se eu acredito que eu vou conseguir educar alguém. Olha, Rosângela, eu te digo que no teu primeiro estágio que tu teve, tu já mudou, porque tu te lembra aquele caso que tu abriu na sala de aula para nós da questão, né, da discriminação racial que teve numa sala, né? Eu acho que se a gente acredita que muda alguém, eu acho que isso já é uma justificativa mais do que o suficiente para dizer que tu já mudou alguma coisa, né? Eu ouvi isso no local onde eu fui procurar o estágio de agora. Que loucura! O pouco tempo que eu tenho, deve ser pelos meus cabelos brancos, né? A pessoa foi muito agressiva comigo semana passada. Assim. Que legal! Assim, ó, eu saí de lá arrasada. Se o pouco tempo que eu tenho, eu acredito que eu vou educar alguém. E essa pessoa trabalha numa escola, né? Não, ele é um pastor de igreja. Pô, pior ainda, quantas multidões o seguem, né? Olha, gente. Fica quieto. Mas... Me chamou de arrogante ainda. Bah, eu sou arrogante ainda. Mas prefiro a minha arrogante professora do que a outra situação. Eu sou arrogante, nem sabia. Fiquei assim, uns 2 dias fora da casinha, assim. Eu digo, meu Deus do céu. Que mundo. Isso aí é o que a gente ganha nos estágios, tá? Assim, ó, não é só, Andréia, só a desmotivação dos colegas, que quando chega um estagiário, parece que a gente vai tirar o lugar de alguém. Eles ficam todos oriçados, todo lugar de educação. Não era para ser assim. Eu acredito que educação era para ser tinha que ser assim, um lugar dos sonhos, um lugar maravilhoso, tinha que ser o céu. Sim. Uma escola, qualquer lugar que tratasse de educação. Sim. Uma vez me disseram, eu trabalhava em Porto Alegre e eu saí daquele local para trabalhar numa escola de inglês. Uma pessoa chegou para mim e disse assim, ó, não é que eu esteja com ciúmes de ti, não é nada disso, mas eu já trabalhei na secretaria de uma universidade e vou te dizer, é o pior lugar para se trabalhar é local de educação. E, gente, eu trabalhei 1 mês. Se eles não me Sabe quando assim, ó, te dizem que tu foi demitida e a tua alma chega a bater palma porque tu tava louco para sair daquele lugar? Eu sei. Pois foi assim. Então, assim, gurias, vocês que vão para o estágio, vocês que vão conviver, vai bem preparada, porque tentam te botar para baixo. E os 2 últimos estágios, então, eu tô apavorada. Ô, Rosângela, mas leva isso como motivação para te fazer o teu melhor. Porque sempre. Essas pessoas, com certeza, não chegam aos teus pés, né? Obrigada, meu amor. Mas eu sempre tive comigo isso. É verdade. Quanto mais difícil, mais eu quero fazer. É verdade. Eu vou fazer o estágio nessa igreja que o pastor falou comigo. Tá certo. Eu vou fazer ali, vou dar nos dedos. Felipe sabe, o Felipe conhece meu estágio, como é que foi? Conheço. E adoro quando é desafiada. Eu amo um desafio, gente. Assim, ó, chego a estar com urticária, assim, logo para começar. E, na verdade, é bem aquilo. A gente fala que a gente, na verdade, não pode pegar pra gente, mas a gente tem que ter o tempo da gente também dar uma caída e perceber que aquilo não é pra gente. Claro. Tem que ter esse tempo, né? Então, tem que tomar um choque para dar uma... Tem para te reagir, né? Sim. Na verdade, é para te estar reagindo. Toda ação gera uma reação, né? Mas que não é legal a gente ouvir isso em lugares que deveriam pagar o incentivo, né? Sim, então... Mas as pessoas também me dizem, mas o que tu quer estudando agora? Não Principalmente a gente, né, Helena? Principalmente a gente que já está lá. Tu já tem o teu trabalho, tu tem as tuas vendas, não sei o que tu quer estudando? Vai agora nessa pandemia, o professor sabe, a Andréia sabe. Puxa vida, teve um momento que eu fiquei um tanto desanimada, eu não estava assistindo as aulas, eu também fiquei sem note. Agora meu filho me deu e assim, ó, eu fiquei bem desmotivada, porque as pessoas, assim, ó, às vezes elas, para te puxar para baixo, é bem rapidinho, entendeu?
mas a gente não pode cair, a gente tem que se levantar. Daí o professor me chamou e disse que ainda dava tempo, e aí eu continuei, mas olha, as pessoas são bem negativas mesmo. Mas aí falando, como a Andrea tinha falado, né? Que as pessoas... venceu, né, Helena? O principal, venceu. Exatamente. Tu também me ajudou bastante, né, Andrea? Eu apenas te empurrei, foi tu que fez. Um empurrão bom, né? E daí, falando sobre essa zona de conforto, eu acho que, de repente, André, as pessoas falam, não, tu não faz, tu não vai fazer porque os alunos não aceitam. É que, na verdade, eles não querem sair da zona de conforto deles, como professores mais antigos, não querem se dar o trabalho de fazer uma coisa diferente. E daí, de repente, tu chega lá com todo o teu gás, com toda a tua energia, e tu quer fazer uma coisa diferente que tu sabe que vai somar e vai fazer bem para as crianças, que tu já tem essa experiência. Só que eles não querem que tu faça porque vai dar certo e eles vão ter que fazer também, vão ter que se mexer, entendeu? Eu acho que é isso aí. É mais ou menos. É essa linha, Silvia, porque assim, ó, tu trabalhar de uma forma diferente dá trabalho, né? E na verdade, tu pode ver, aquele que muito reclama, eu sempre disse, até coloquei para vocês, o maior problema de uma escola para mim é a sala dos professores, tá? Sempre foi, né? Porque na verdade ali tu não é um momento, né, de daqui um pouco ver, daqui um pouco, o que a Virgínia fez, deu certo, como é que ela fez, o Vitor daqui um pouco preparou alguma coisa diferente, que legal, não tem essa percepção dentro do campo da educação, né, e isso gera muito desgaste e problema para o aluno, né, e eu vejo assim, e escolas, gente, assim, por exemplo, eu digo assim, tu trabalhar dentro da educação é um desafio, porque assim, ou tu assume e bem sólido, não, minha metodologia é essa, eu acredito nisso e não importa, e se for ser diferente incomoda, não tem problema nenhum, né? Ou a gente daqui a pouco vai fazer mais do mesmo, né? Mas aí não entramos na questão de ter satisfação, né? Então, eu acho que, na verdade, primeira coisa, vocês têm que assumir para vocês, até a questão assim, não, eu estou no curso de educação, é o que eu quero para mim, eu vou seguir, e a gente sabe que a questão financeira é questão de tempo para te ter retorno, e daqui um pouco também não é tudo, né? Eu hoje trabalho numa linha de que eu ganhando para viver e fazendo o que eu gosto, tá ótimo, tá maravilhoso, né? O que me fascina dentro da educação, além da questão que a Virgínia falou, que para a gente também não ser tão poético, né? Meu Deus, mudar a vida de alguém, mas é uma profissão, na verdade, que me possibilita estudar o tempo inteiro e ler o tempo inteiro. Nenhuma outra profissão me possibilitaria isso, né? Hoje, por exemplo, tem um discernimento, né? De, por exemplo, que gênero não define caráter, que dinheiro também não define caráter, mas isso só se dá depois que a gente tem uma bagagem de estudos, né? De voltar, né, a estudar, de daqui um pouco fazer um curso, daqui um pouco fazer outro, porque viu que aquele não acrescentou bem ou não é legal, e eu acho que isso está dentro da área de vocês, né? Eu acho, mas assim, o que acontece? A primeira coisa que você tem que fazer é se blindar. Vocês têm que bater para vocês, né? Eu sou o professor Felipe, eu sou o professor Vitor, eu vou fazer assim, eu acredito que é assim, né? E ponto final. A gente não pode estar suscetível, né, a seguir o nosso ritmo de aula ou de projeto naquilo que os outros, né, pensam ou acreditam. Então, é uma das coisas que eu discuto para mim todos os dias, né? Às vezes, o problema do outro não é o teu problema e nem deva ser o teu problema, né? A maioria de vocês estudou em escola que o professor bom e o professor respeitado era aquele que reprovava. Era o que reprovava o aluno, era o professor bom, tá? Por quê, gente? Reprovar é a coisa mais fácil que existe na face da Terra, né? O que acontecia com a maior parte dos professores? Nos testes, eles cobravam aquilo que eles não davam. Quando tu cobra o que tu não dá, tu reprova alguém, né? Então, reprovar agora, aprovar, né? E na verdade, discutir o que é esse aprovar, que é o que eu quero que vocês reflitam, né? Que vocês têm que refletir. Hoje vocês vão encerrar, por exemplo, só ler a página 34, 35 lá, que
que eu quero que vocês vejam essas estratégias que deram certo, porque primeiro vocês leram uma parte de tudo que está errado, né, de tudo que tem problema. Mas eu também tenho que mostrar para vocês dentro da pesquisa e ação que eu tenho coisas que dão certo, tá? Então, assim, que eu tenho que mostrar para vocês também que nós temos o outro lado também dentro da educação, que é o que dá certo. Se municípios daquele tamanho ali, com um mínimo de recursos, né, conseguiram transformar, vocês também conseguem transformar a vida na educação de vocês, né? Eu, por exemplo, eu não sei fazer nada a não ser trabalhar com educação, gente. Eu passo fome se eu não trabalhar na educação, porque eu não sei fazer mais nada. Eu trabalho, eu estudo isso, eu leio isso, né? Então, assim, exatamente, Virgínia. Sabe que esse dia eu estava lembrando, né? A Virgínia, uma vez nós conversando, e nós chegamos num ponto de uma professora de física, né? E era uma das professoras mais respeitadas, mas pelo número de reprovações, né? Então, vocês não podem ser conhecidos pelo número de reprovação, mas sim aquele que trabalha bem, aquele que ensina bem, né? Aquele professor que não está pautado em aprender, gente, ele morreu e esqueceram de enterrar. Não tem outra concepção, não tem nenhum professor, e é bem aquilo que... Eu não sou muito de algumas coisas do Cortella, tá? Porque eu também não sou muito positivista em dizer para vocês que, meu Deus, que lindo, que maravilhoso que vai ser a vida de vocês, porque não é, não vai ser. Mas eu concordo com ele que a gente tem que se afastar de pessoas que deixaram de sonhar, deixaram de acreditar no aluno, deixaram de acreditar no colega. Isso a gente tem que se afastar. Então, assim, eu não posso estar pautado nisso, né? Então, eu acho que esse movimento que eu quero que vocês façam hoje na atividade lá, que é ir atrás desses 2 municípios, ler aquela parte ali, ver o que deu certo, né, para vocês conseguir tirar também outros, né, outros interesses que vocês têm particulares também. E claro, né, gente, ninguém está dentro da educação também para não ganhar, né? Uma vez eu já disse, tu consegue sim ter uma qualidade de vida boa, tu consegue, né? Se tu ir melhorando o teu processo de formação, se tu ir fazendo um bom trabalho, né? Vou te passar agora, Mayra, que eu tô com a minha garganta seca. Passo o balde para ti. Estão me escutando direitinho? Tá, muito bom. Sim. Um gancho do que a Andrea tinha dito ali, que a gente entra na escola e as professoras, tipo assim, não querem que a gente esteja ali, né? Porque a gente vai fazer a diferença e elas sabem disso. A pandemia, ela trouxe muitos lados negativos, mas ela também trouxe um lado positivo que eu estou observando, que é essa mudança de as professoras verem que se a gente se juntar, vai ser bom, porque a gente não trabalha sozinha, não adianta. E aí, o que aconteceu? Que essas tecnologias, eu, por exemplo, nasci nesse tempo, e elas não. Então, assim, muita coisa elas têm que recorrer e trabalhar junto comigo, entendeu? Eu e mais outra colega que entrou junto comigo, que é bem nova também. Então, assim, eu vejo que elas meio que tomaram um tapa na cara, porque a gente entrou e aí, tipo assim, elas estão há tempo na escola, né? A gente é nova, cada uma fazia o seu trabalho e a gente que se virasse para se achar, eu e a colega nova. E agora não, agora elas estão trabalhando com a gente, normal. Então, a pandemia ela pode ter trago muitas, muitas coisas ruins, mas uma coisa boa ela trouxe, que foi ver que a gente tem que trabalhar junto, sim. Não adianta cada um querer fazer uma coisa, não adianta, até em questão dos alunos também, né? Eu vou dar uma aula e a minha compartilhada vai dar uma aula nada a ver com o assunto que eu estou trabalhando. Não, isso não pode existir. E existia na escola, né? Porque a gente não se conversava, cada uma fazia o seu trabalho e deu. E agora não, a gente se conversa porque tem que ter um link. Como é que a criança vai... E não só na aula remota, para mim, tem que ter na escola também, né? Mas não tinha. E eu acho que a minha motivação, assim, para trabalhar é os alunos. Eu tinha alunas que chegavam, eu trabalhei em creche já, na creche, só para poder tomar um banho. Então, isso é uma coisa que, assim, a gente
não muda todo mundo, mas a gente agrega bastante na vida deles, né? Então, o que me motiva é eles, que às vezes o lugar mais tranquilo para eles é dentro de uma sala de aula. Então, eu vejo, estou observando muita coisa agora nessa pandemia que antes eu não conseguia observar, né? E assim, ó, tu citou um ponto muito importante, porque foi uma lavada que a geração de vocês deu nesse ano, né? Eu digo, porque na verdade vocês já vêm trabalhando com tecnologia sem perceber, né? Porque vocês estão imersos nesse caminho. E assim, vocês não têm ideia, por exemplo, no estado, gente, de a quantidade de exonerações que está acontecendo, né? Só na minha escola aqui, 5, né? Que saíram, né? E tudo mais, mas o que acontece? Forçou, né? E como tu falou, antes acontecia dentro da sala de aula e ponto, fechou ali, né? E deu. Mas eu acho que tu levantou um ponto muito interessante, que é essa questão, né? De estar acontecendo uma coisa que está dentro da geração de vocês. E está dentro. É totalmente nesse contexto, né? E tem uma outra coisa que eu contesto, porque exige um pouquinho, né? Do profissional, né? Dessa questão, por exemplo, porque força muito tu planejar para a educação híbrida, para a educação à distância, né? Mas em contrapartida, eu acho que foi um levante bem interessante, porque o que se tinha dessa geração? Que o jovem não quer nada com nada, que né, é só o celular, é só isso, aquilo. Gente, só que assim, querendo ou não, gera aprendizado. É muito complicado tu trabalhar com educação remota, mas tu bateu com chave de ouro. Eu acho que é bem isso, né? Voltar também a valorizar as gerações. Mas no meu tempo era assim. Sim, mas o teu tempo passou. A educação é outra maneira agora. Mas o professor de educação física, que era antes do Vitor, os alunos não davam um pio. Sim, era o outro professor, não era o professor Vitor. E ponto, é isso que a gente tem que começar a botar os bastas, né? Então, na verdade, é bem nessa linha, né, que na verdade, assim, a gente tem que possibilitar. Uma das coisas que eu digo assim, vocês vão poder dizer depois que assim, nós sobrevivemos à pandemia, né, porque vocês vão passar um ano de educação remota, né, então, com certeza vai um ano, e eu acho que é mais uma coisa a ir para o currículo de vocês. Saber que essas tecnologias vão voltar, e vocês vai ser inserida no currículo de vocês, né? Daqui um pouco, por exemplo, a gente já está com formação à distância, daqui um pouco tu vai estar trabalhando com assessoria pedagógica, né? Tu vai estar trabalhando com formações, então eu acho que é bem pertinente essa discussão para vocês irem lá no que eu indiquei no artigo, a gente vai fechar aquele ponto, e aí na semana que vem a gente começa a entrar no cerne mesmo do que é pesquisa, tá? Então a gente finaliza ali com essa semipresencial, e assim, gente, se estourar algum prazo, não deixem de fazer. Eu quero levar a turma de vocês com 100% de atividades, tá? Estourou algum prazo, me chama lá no privado, ou pode pedir no grupo lá, não tem problema nenhum de pedir no grupo também para ampliar algum prazo. O importante é que vocês, no tempo de vocês consigam ir fazendo as coisas lá para ter bastante significado na disciplina, tá? Silvia, tu estava com o microfone aberto, não sei se tu queria falar? Boa noite. Oi, Vitor. Então, eu concordo plenamente com o que a Mayara colocou, né, essa questão e até estava lembrando, assim, da questão que a gente usa muito isso no esporte, né, por exemplo, os alunos que sempre numa turma de 30, 40 alunos, nós temos aqueles ditos, né, problemáticos, alunos problemáticos, né, que no fundo são alunos que necessitam de uma atenção maior, vamos dizer assim, né, e aí, né, nós temos que usar, né, de um método para poder envolver eles de forma com que nós podemos produzir juntos, né, e eu vejo um pouco disso, né, na questão da escola, que muitos querem vamos dizer assim, o orgulho, né, a questão do status, já eu que fiz o projeto tal, fulano, aí vem a questão, né, da inveja, né, dos professores antigos com relação aos novos, né. Então, de repente, né, a gente volta num ponto, né, que eu acho que é esse ponto agora que nós estamos, né, a formação dos professores, né.
De repente, nós que temos essa visão agora, nesse processo de formação, chegamos nas escolas com uma visão mais integradora, né? Onde, de repente, essas questões de títulos ou fama, ou quem levou os louros pelo projeto, não importam tanto, e sim o resultado desse projeto, que são os alunos, né? Muitas vezes os alunos perdem por brigas internas de professores, quem que fez quem que vai guiar a semana científica, quem que é isso, quem que é aquilo, quem que é o professor chato. Acho que, de repente, nós discutimos, né, nesse momento de discussão, nós conseguimos entender um pouco que nós estamos tratando de algo que é muito mais além de nós mesmos, né? De repente, nós temos pessoas, às vezes, por exemplo, no próprio skate mesmo, eu participo de associações, né? E a gente realiza eventos, né? Já há mais ou menos uns 10 anos. Então, já teve relatos de pessoas que chegaram para mim e falaram assim, pô, aquela vez que falou aquela história, às vezes coisas simples, tipo, usa um capacete, ou usa um equipamento de segurança, pô, nunca mais esqueci aquilo que falou e tal. E, de repente, uma frase que falou assim, que tu achou que nem tinha tanta importância, mudou a vida de uma pessoa. Como já aconteceu comigo, professores, que eu nunca mais esqueci aquelas frases citadas, né? E, às vezes, a gente deixa de perceber essa qualidade, né? No todo, né? Porque, como tu falou, e o próprio texto, né? Uma coisa que eu percebo muito, ele batia muito nas questões dos índices, né? As questões quantitativas, né? E muitas vezes se perde, né? E a gente às vezes fica tão apegado a esses números e deve, né? Tipo, a escola não atingiu o objetivo. Eu até lembrei da escola que eu fiz o estágio do Luciano, né? De repente que o Luciano Loureiro dá aula, não sei se tu conhece. Conheço. Escola Santa Marta, que é lá em São Leão. Então, é uma escola que, por acaso, ela tem uma pontuação baixa, né? Porém, né, tem trabalhos incríveis realizados na escola, né? Meio ambiente, né? Diversos trabalhos, né? Interessantes projetos, mas a questão, né, dos índices, lógico, é importante também, né? Muitas vezes a gente acaba desestimulando, né? Linkando com o que os colegas estavam falando, às vezes os mais velhos vão se desestimulando, e aí de repente nós estamos chegando com esse gás novo, seria interessante de repente dar um gostinho para essas pessoas de novo, né, de sucesso muitas vezes, né, não assim, mas não acho que a palavra não seria essa, mas esse gosto de fazer parte, né, que às vezes a gente vai se acomodando e vai se sentindo não tão parte, né, mas a minha visão foi um pouco assim, sabe, eu lembrei muito dessa questão do esporte, né, que muitas vezes a gente tem um grupo totalmente, né, diversificado ali e separado, e a gente precisa aos poucos identificando os talentos de cada um para fazer com que todos trabalhem juntos, né. Os esportes coletivos trazem muito essa questão para a gente, né. Né, Vitor, e bem essa questão que eu trouxe, daqui a pouco é esse movimento de dar significado de novo para o contexto da escola, né? Eu acho que é bem essa questão de dar esse gostinho, né? De mostrar de novo que a educação é relevante, que coisas novas vão surgir, né? E é que nem tu falou, essa questão de tu trabalhar ou em associações, ou em qualquer ambiente que envolva o coletivo, tu mostrar, na verdade, que tu tem que trabalhar numa rede de compartilhamento, né, e que vai existir momentos individuais, mas que dentro da escola, por exemplo, não é o lugar para individualismo, lá não é o momento. O individualismo vai ter que ser na hora que tu for fazer um concurso público, na hora que tu for fazer um esporte individual, enfim, existem, mas dentro da escola é essa questão, né, eu acho que os individuais se encontram para a gente ter um coletivo bem sucedido. Bem colocada essa tua questão, porque eu não vejo distinção, né, do que a gente está discutindo aqui para qualquer grupo, até num grupo familiar. Quando tu tem que resolver um problema, né, tu tem que ouvir todo mundo para te conseguir harmonizar, todo mundo tem que participar do processo, né. Então, o grupo, né, a questão do coletivo é uma coisa que a gente tem que amadurecer muito ainda dentro desses contextos, né. O não concordar com tudo, né, o criticar, mas são exercícios que
que dão trabalho. É complicado tu mudar esses paradigmas, né? Nós temos dificuldade, mas bem colocado, Petit, é bem isso, né? Tu resume bem aí o que a gente vem discutindo, né? Até no próprio texto, né? Eu até montei assim uma linha, né, que eles fizeram assim pelo relato ali, até foi o que a colega colocou, né, da diretora, que ela falou que eles seguiram o que já estava realmente previsto pelas normas da BNCC, né? E aí o que foi ficando em evidência, assim, né, foi que primeiro eles colocaram as questões do investimento, né, que melhorou-se o investimento e, consequentemente, em seguida, né, a estrutura melhora, o salário dos professores, né, a motivação deles trabalharem, né, reconhecidos, sendo valorizados, né, isso gera uma motivação, né, de certa forma. Muito grande. E, consequentemente, né, com isso eles se sentem, no meu ponto de vista, de repente, se sentiram mais... não só motivados, mas também com uma responsabilidade de seguir mais a risca. Pô, eu estou sendo valorizado. Em tantos lugares não tem essa valorização. Então, realmente, né, eu vou dar o meu melhor aqui, né. Então, acho que isso é uma cadeia, né. Eu até anotei aqui que a questão da coletividade, ela depende muito da questão institucional, né. A própria instituição gerar essas condições, né? Não disputas internas. E é bem essa questão, porque assim, no momento que tu tem um profissional bem motivado, né, ele vai te dar melhores resultados dentro da educação, né, e isso é uma coisa que a gente ainda está longe, né, no Brasil, mas o que eu digo, né, vocês eu acho que vão colher frutos bons, gente, porque a gente está num momento de mudança, sim. Porque o que acontece? A educação ela teve um boom de profissionais formados na década de 90. Como ela deixou de ficar atrativa, o que aconteceu com os profissionais? Começaram a não fazer mais licenciaturas. Começaram a não ir atrás dos cursos de educação. Vocês ainda vão pegar, vocês podem escrever que vão lembrar do barbudo ainda, tá? Vocês ainda vão lembrar que vai faltar professor. Vai faltar professor ainda na geração de vocês. Vocês vão voltar a ser disputados, porque assim, o que acontece? Os cursos de educação presencial, como o de vocês, estão entrando em extinção. E as escolas bem renomadas, elas não pegam qualquer tipo de profissional formado em outras universidades, em EAD e tudo mais. Cuidem, eu trabalho na rede particular desde que eu comecei a trabalhar na pública. Existem 2 lugares, os certificados das educações presenciais, que é o de vocês, não importa, qualquer uma universidade, não só UBRA, qualquer presencial e as EADs. É incrível, é gritante, gente. Vai para um outro lugar e não é chamado. Então, os profissionais como vocês vão escolher concurso público. Tu pode escrever, daqui 5, 6, 7 anos vocês vão estar escolhendo, porque vai ser disputado, não vai ter profissional. Já tem algumas áreas que já não existem. Tá, profissionais, professores, né? Então eu acho que é um boom bem necessário e vocês ainda vão colher ainda, são picos, né? E vocês vão colher esses picos que vai faltar um profissional especializado. Podem ter certeza. A educação ela tem esse comportamento. Década de 70 o professor era assim, ó, o top, né? 80 inflou. Aí 90, de novo, foi top. E a gente agora vem num decréscimo, porque não existe, né, professor, e vocês vão pegar bem essa fase, né? As políticas vão ser os próximos governos, eles vão ter que olhar a educação, porque o Brasil está deixando de ter investimentos pela sua colocação, né? O Brasil, a nível de pesquisa, ele está deixando muito aquém. A gente viu nessa questão da pandemia. A gente tem arranjos. E tal universidade conseguiu fazer uma máscara, mas as pesquisas, por exemplo, que envolvem a vacina e tudo mais, não ficam no Brasil. Então, até tem algumas iniciativas aqui dentro, né? E é uma pena, deixaram há muito tempo de investir nas federais, né? Mas, assim, o que acontece? Vocês vão colher bons frutos, pode ter certeza que vão escolher. Isso é um comportamento da educação, não adianta. Tá, minhas amigas e meus amigos, agora eu tenho um amigo, cara, coisa boa, viu? Tenho um parça aí. Então, assim, meninas e menino, fiquem bem, uma boa semana, né? Qualquer dúvida lá, chamem o prof, né? E aí, na semana que vem, a gente... eu não estou só de bendito ao fruto, verdade.
E aí, na semana que vem, a gente vai entrar a fio mesmo na pesquisa, porque daí a gente já vai ter um contexto, vai ter um panorama, tá? Então, assim, precisou mais prazo para atividades, viu, mamãe? Avisa, tá, Virgínia? Avisa que a gente amplia lá, o importante é vocês participarem, tá bom? Então, um abraço, boa semana, se cuidem. Para quem eu vejo quinta até quinta. Só para confirmar, dá para fazer em dupla? Dá, pode manter todo. Quando for individual, eu aviso vocês, tá? Pode continuar em dupla. Tá bom. Beijo, beijo, beijo. Beijão, tchau, tchau. Boa semana, pessoal. Boa semana, tchau, tchau, Helena. Tchau. Só, tu prefere conversar por aqui ou pelo WhatsApp? Pode ser, tá só eu e tu aqui. Bom que a gente se vê. O que eu ia te falar? Eu fiquei pensativa agora, na verdade, com essa aula. Ai, senhor, tá gravando ainda. Ai, beleza. Ainda bem que tu me lembrou. Tu tem que